Olá, irmãos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem hoje, domingo, dia do Senhor. E que o Deus da nossa salvação fale aos nossos corações pela sua palavra, que ela traz conforto às nossas almas, ela traz alento, ela traz consolo e direção para a nossa vida. Amém? Então vamos ler lá no livro de Joel, no capítulo 2, e versículo número 12, que vai nos falar assim a palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, esse maravilhoso texto que nós lemos, ele se trata de um chamado de Deus ao seu povo. Aqui não é um chamado para quem está longe de Deus, em especial. Claro que na comunidade de Israel nem todos eram israelitas, tinha aqueles que se agregavam a eles, mas esses também se tornavam seu povo. E nós, hoje em dia, somos o povo de Deus. E esse é um chamado de Deus para nós. É um chamado do Senhor para as nossas vidas no tempo em que vivemos. Quando Joel escreveu esse livro, no capítulo 1, nós podemos ver que ele vai tratar sobre como se o povo de Deus estivesse vivendo sobre uma espécie de juízo, ou como se fosse pragas, que era bem comum naquela época, desde o começo da Bíblia, lá em Gênesis, nós podemos ver algumas pragas que eram comuns acontecer com o povo de Deus nas terras onde eles viviam. E mais uma vez Joel vem narrar aqui a questão dos gafanhotos. No capítulo 1 ele fala de 4 tipos de gafanhotos. Ele vai falar do gafanhoto cortador, do migrador, ele vai falar do devorador e do gafanhoto destruidor. Talvez, irmãos, essa linguagem sobre os gafanhotos não fosse literalmente, ou seja, não fosse gafanhotos de verdade, mas fosse a perseguição dos inimigos que Israel enfrentaria. E mais adiante ele ainda vai falar também do grande dia do Senhor. Ele vai falar que Deus, ele virá com juízo, ele virá com o seu exército e porá por fim todos os seus inimigos. E o que nós entendemos é que Israel tinha se esquecido do Senhor, o povo de Deus tinha se voltado contra Deus. Mas o Senhor, ele é bom, irmãos, ele é misericordioso, e ele nos faz um chamado aqui no capítulo 12, no versículo 12, aliás. Hoje em dia, queridos, nós temos visto uma revolta contra Deus instalada. Nós temos visto que o homem tem se levantado contra o Senhor, contra a sua verdade, contra a sua santidade, contra a palavra de Deus, tentando desqualificá-la, desmoralizá-la e assim colocá-la como algo ultrapassado, inútil e que não é relevante. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele sempre está no controle de todas as situações. Joel vai falar do grande dia do Senhor. Joel vai falar do grande dia em que Deus virá com todo o seu poder e mostrará a sua glória na sua totalidade. Irmãos, nós também esperamos o dia do Senhor ainda hoje. Essa é a nossa esperança. Mas que nós possamos esperar esse dia da maneira com a qual o Senhor nos chama nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Ele vai dizer que mesmo diante de tudo que o Senhor já prometera fazer, nós que somos o povo de Deus, nós somos chamados a nos convertermos, não apenas se converter de boca, ou não apenas se converter em atitudes, mas Joel vai dizer que nós somos chamados a se converter de todo o nosso coração. E todo o nosso coração quer dizer que isso é toda a nossa vida, é todo o nosso ser, é de todas as nossas forças. É como o Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, entendimento, tem que ser com todo o nosso ser. E ele vai dizer que isso é externado com jejuns, com choro, com pranto. São símbolos que mostram que realmente houve um arrependimento. Mas é interessante que no verso 3 ele vai dizer
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Irmãos, Deus não está interessado em coisas que nós possamos fazer artificialmente ou externamente que vão mostrar uma conversão ou um arrependimento que na verdade não existe. Nós somos chamados a refletir sobre nossa realidade. Nós somos chamados a refletir sobre nós mesmos. E com base nisso, irmãos, entender que nós precisamos de mudança. Entender que nós precisamos de um verdadeiro arrependimento de todo o nosso coração, não apenas exteriormente. E Joel continua conclamando que Deus ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se. Irmãos, esse é o nosso Deus. É o Deus que não age segundo o que nós merecemos, mas esses três atributos fazem parte dos nossos dias. A misericórdia de Deus, a sua compassividade e a sua ira que é tardia em acontecer em nós. Ele é benigno, ele vai dizer. E ele diz que ele se arrepende do mal. Quando ele diz que se arrepende do mal, irmãos, essa expressão é que Deus ele pode revogar, ou seja, a sua ira, ele pode revogar o seu juízo uma vez quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, como o verso 12 nos diz. Irmãos, que nós possamos viver os nossos dias, que nós possamos viver tudo que temos enfrentado, mas com esse sentimento de que precisamos nos arrepender, de que precisamos olhar para nós e assim nos voltar para Deus, enxergar em nós o que tem nos afastado do Senhor, enxergar em nós o que pode sofrer a ira de Deus sobre nós e assim pedir misericórdia ao Senhor, rasgar o nosso coração diante dele, não apenas as nossas vestes, não apenas o exterior. Deus está interessado no que realmente é a intenção do nosso coração. Qual tem sido a nossa intenção, irmãos, nesses dias? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e Ele assim nos abençoe com graça, Ele assim nos abençoe com a sua benignidade, com a sua compaixão e que assim a sua ira se afaste de nós, à medida em que nós assim reconhecemos que nós precisamos dele e da comunhão ser restaurada através de um arrependimento sincero e verdadeiro. Queridos, que Deus assim vos abençoe nesse dia e que a provisão do Senhor seja sobre todos nós, a fim de que o nome dele seja glorificado. Um abraço fraterno a cada um e até mais.